Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, mas também os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem, ampliarem conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a gestão de redes públicas de cooperação. Para conversar sobre esse tema, está aqui ao meu lado a professora Maria Leonídia Marques Malmegrim. Ela tem formação em análise de sistemas de processamento de dados pelo SERPRO, além de ter graduação em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP e também cursa especialização em ensino à distância pela UCB. A professora Maria Leonídia é diretora técnica e consultora da MC Reengenharia Limitada, professora e consultora da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília e no Rio de Janeiro, e professora colaboradora da ENAP e da ESAF. Já desempenhou funções no Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e também em diferentes organismos públicos como Ministério da Indústria e Comércio e Turismo, o INCRA, Ministério da Fazenda, Embratur, Secretaria de Administração Federal, Ministério da Justiça, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o INMETRO, Ministério dos Transportes, Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Agência Brasileira de Cooperação, Ministério das Relações Exteriores, enfim, vários organismos da esfera pública. Atuou também junto ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente e também nos Ministérios do Trabalho e do Planejamento, na Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará, Companhia de Saneamento do Pará, Gerência da Receita Estadual e Controladoria do Estado do Maranhão, além de ter atuado no Banco Regional de Brasília e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Professora, prazer tê-la aqui conosco, obrigado por ter aceito o convite do programa Oficinas de Gestão, para a gente conversar aí sobre esse tema, né? Gestão de redes públicas de cooperação. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer, né, estar aqui participando desse processo tão rico e que para mim faz tanto sentido, né? Falar sobre redes de cooperação é instigante. Até porque eu percebi durante o processo de elaboração de material de redes de cooperação para esse projeto, né, de formação de gestores públicos, que cada pessoa tem uma rede de cooperação na cabeça. E muitas vezes elas são tão diversas, né, e são tão variadas, né, e tão maravilhosas que a gente não sabe direito de que rede a gente está falando. Então, a primeira grande questão é a gente uniformizar um bocadinho, né, essa questão de que são redes de cooperação. Muito bem. Como normalmente a gente faz nesses programas, nessas teleconferências, antes a gente começar a conversar com o nosso convidado, no caso com a nossa convidada hoje aqui, a gente acompanha uma rápida reportagem que ilustra, contextualiza um pouco o assunto sobre o qual nós vamos conversar. E o que a gente vai acompanhar agora, uma reportagem que fala um pouco de como se constituem, como se formam e como funcionam essas redes de cooperação. Vamos ver. As redes de cooperação são grupos de pessoas ou instituições que se ajudam trocando informações, influências e aprendizado profissional para atingirem o objetivo de serem competitivas no mercado. Podem ser redes de cooperação, por exemplo, pesquisadores que estudam o mesmo assunto, correspondentes internacionais para a mídia, organizações preocupadas com questões sociais e ambientais. Mas ajudar um ao outro não significa deixar de competir entre si. A competição interna existe, mas deve ter certos limites para não comprometer o objetivo final da cooperação. Mas seguramente as redes organizacionais, elas têm uma tendência a estabelecer internamente mais cooperação e externamente mais competição. A competição não se dá de forma mais individual, mas a competição está se dando mais em forma de rede, né? Não existe mais a tendência, né, no mundo dos negócios, é uma competição de forma mais hipertextual. Então, nesse sentido, para que uma rede seja sustentável, ela tem que ter mais cooperação
do que competição. Mas, evidentemente, existe também dentro da rede uma certa competição. Mas se existir mais competição do que cooperação, a rede não se sustenta. Agora, entre redes, sim. Entre redes pode existir uma cooperação, mas seguramente vai ter mais competição entre as redes. Muito bem, está aí essa matéria que apresenta rapidamente, evidentemente, o que é esse conjunto de redes, essa metáfora, eu diria, né, professora Maria Leonídia, que ilustra um pouco o ambiente contemporâneo, tanto na esfera privada e, sobretudo, na esfera pública, que é, obviamente, o tema específico da nossa conversa com a professora Maria Leonídia, que está aqui, e que vai também utilizar alguns slides, enfim, para reforçar um pouco isso. E, portanto, eu lhe passo a palavra para a gente começar do começo. Do começo. Né? As redes públicas de cooperação, elas são de diversos formatos, de diversas naturezas. E na realidade, elas, voltando a essa questão da competição e da colaboração, essa questão chamada competition, né, que é a cooperação com competição, que é uma característica das redes, nas redes públicas de cooperação, ela assume proporções assim bastante, eu diria, assume uma complexidade maior. Por isso que a governança e a gestão das redes públicas de cooperação são mais difíceis de serem efetivas do que na iniciativa privada. Então, vamos começar aqui com algumas definições sobre redes de cooperação. Vamos Podemos exibir o primeiro... vamos olhar uma definição que é sobre uma rede, que é uma rede muito específica, que tem uma professora que estuda bastante, que é a professora Hinojosa. Vamos lá ver, então, a definição que ela coloca. É uma definição idealizada. Ela diz que a rede é uma parceria voluntária para a realização de um propósito comum, que implica, nesse sentido, na existência de entes autônomos, que, movidos por uma ideia abraçada coletivamente, livremente e mantendo-se na sua própria identidade, articulam-se para realizar objetivos comuns. Por que a senhora fala que é idealizada? É idealizada porque essa rede é a chamada rede de cooperação social, que é um dos tipos de rede. Nós temos, por exemplo, redes de mercado que estão mais próximas daquela realidade que o professor abordou no início. Nós temos redes de Estado, como, por exemplo, a Rede SUS, que é uma rede de prestação de serviço. Nesse caso, os estados e os municípios não estão abraçando, né, por si só um projeto, mas há, na realidade, um sistema federativo, né, que cria essas redes, chamadas redes de Estado, aonde estados e municípios, né, se articulam num sistema, daí o nome sistema, muitas vezes a rede tem essa característica de ser chamada de sistema, dentro de um processo federativo movido à transferência de recursos. Então, na realidade, a adesão ela não é tão voluntária assim, né? Nas redes sociais, que é o primeiro caso que a professora Hinojosa colocou, são as redes mais voltadas para as questões socioambientais. Elas nascem realmente de movimentos da sociedade e essa questão do objetivo comum é muito forte, né? A cooperação é muito mais forte do que a competição. Essas redes sociais, elas são hoje grandes parceiras da área pública, formando o que a gente chama de redes híbridas, onde você trabalha com redes, né, estatais que se associam a redes, né, sociais para atingir, atender as demandas, né, dessa sociedade. Então, o grande motivo da formação das redes, eu diria que é a complexidade. A complexidade da prestação de serviço, né, que cada dia... E para atendimento a demandas também complexas, certo? Uma sociedade hoje, ela não pode ser atendida individualmente por um determinado tipo de serviço. Você tem que trabalhar com soluções integradas de serviço. Isso faz com que você aproxime organizações que prestem serviços
de natureza diferente, né, diferenciada, mas que possam ser integradas numa solução para atender aqueles elementos, aqueles públicos-alvos, aquela sociedade que tem demandas tão complexas. Então, eu não vejo hoje nenhuma possibilidade de você continuar atendendo a prestação de serviços públicos sem as redes. E sem as redes híbridas, tá certo? Porque mesmo as redes públicas, elas têm seus limites. Né? E as redes de mercado, que seriam, são muito interessantes para o Estado também, porque, através dessas redes, são viabilizadas políticas de desenvolvimento local. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o Vale dos Sinos. São mais de 400 ou 600 organizações em redes, né, viabilizadas, promovidas com apoio do Estado, que entra através de financiamentos de bancos, né, como o BNDES ou bancos de desenvolvimento local. Quer dizer, hoje, as redes públicas de cooperação, elas podem ser redes estatais puras, estatais ligadas a redes sociais e estatais ligadas ou não às redes de mercado. Né? Tudo isso vai acabar numa meta-rede, que seria a própria prestação de serviço público pelo Estado. É assim que eu vejo a questão das redes de cooperação. Agora, não é muito fácil. Vamos passar para o próximo, para a gente continuar nessa conceituação? Nessa definição? Então vamos lá. Né? Tudo começou com um processo de descentralização. Né? São dois movimentos no Estado que são assim, bastante emblemáticos para o assunto redes. Um é a Constituição de 1988, né, que passa a prestação de serviços, né, para os estados e para os municípios. Então, há uma descentralização, quer dizer, a federalização se instala. E também esse é o primeiro movimento que a gente colocou ali e que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E a segunda é o Estado saindo um pouco daquilo que o mercado pode fazer, que seria o que a gente chama de papel do Estado, que não é um assunto resolvido, como você sabe, né? Hoje em dia o Estado maior, o tamanho do Estado ainda não é uma questão resolvida. Mas eu acredito que as redes vieram para ficar. Né? Então, voltando àquela figura a gente pode ver o seguinte, que nem todas as redes são iguais. O ideal seria que a gente tivesse uma descentralização totalmente autônoma. Mas acontece que, se eu centralizo os recursos, eu começo a eu não tenho recursos, então eu tenho uma descentralização dependente de recursos, né? E é importante conversar sobre isso, porque há uma determinada guerra por esses recursos. Então, as redes acabam competindo entre si. Quer dizer, dentro do próprio SUS, você tem sub-redes que competem entre si por conta daquele recurso que nós estamos vendo ali na descentralização dependente. Né? Então, a descentralização autônoma, ela praticamente não existe na área pública. Certo? O grande sonho é que você pudesse fazer isso, mas ela não existe. Quer dizer, naquela representação que a gente vê no slide, a gente tem a situação original, uma transição e uma terceira etapa, e é ideal que seria... Exatamente. Né? Então, recursos e capacidade decisória, tá certo? Variam de rede para rede. E limitam, né? mais ou menos uma rede. Né? E, por incrível que pareça, isso é que modela, vamos supor, o binômio competição-colaboração. Quer dizer, o projeto de Copetincha, ele já nasce praticamente da gênese da própria rede. Né? Vamos lá? O que temos na frente? O que temos na frente aí, né? Aí é apenas, né, mostrando essa evolução, né, do governo, né? Como é que governança na iniciativa privada e governo, eles trabalham em termos dessa capacidade de gestão da rede, né? Então, o grande sonho, né, do governo é o governo em rede.
né, que é aquele quarto quadrante ali em cima, né? É lógico que hoje nós estamos com um governo muito terceirizado, né? E a toda, né, você tem ali um outro, mais para baixo ali, um governo hierárquico, né, que a hierarquia mais... o Estado fazendo tudo através da sua hierarquia, que vai desde, né, como eu disse assim, de Brasília até o menor dos municípios, ou aquele posto que está lá do outro lado, né? E o que a gente, na realidade, eu acho que para mim seria o ideal, né, seria um governo, né, ali chegando naquele quarto quadrante ali, não muita terceirização, mas tendo uma capacidade de coordenação. Esse é um dos problemas que a gente tem no federalismo, né? O federalismo precisa ter um projeto de coordenação, né? Não adianta você dizer que a Constituição de 1988 ela estabeleceu o federalismo, porque se ela não tiver coordenação, você vai ver competições predatórias dentro da própria federação, né? A guerra do ICMS, tá certo? A guerra por recursos, a guerra fiscal, e isso tudo a representatividade parlamentar, isso, as bancadas, exatamente, que atuam em bloco, enfim, toda essa arquitetura ou essa engenharia política, né? O caipira diz assim que dividiu tem que juntar, delegou tem que coordenar, entendeu? Então, redes, né, totalmente descoordenadas, a gente não acredita nisso, né? Tá certo? O projeto é comum, todo mundo abraça, tá certo? Mas tem que haver concessões, tem que haver perdas, né? Nem todos vão ganhar, sim, né? sim. Tá certo? Vamos lá? Essa daí eu já falei, são os 4 grandes tipos de rede. A primeira é a chamada rede pessoal, né? Orkut, Facebook, essas redes tão maravilhosas. As pessoas normalmente se relacionam mais em nível individual. Individual, tá certo? Depois vem as redes as sociais, depois vem as políticas e depois vem as de mercado. Cada uma tem atores diferentes, tá certo? Como eu disse desde o início, elas podem se juntar. E uma das coisas mais interessantes que eu vi outro dia foi nessa questão aí de Alagoas e do Haiti, né? As redes pessoais ajudando, né? No processo de ajuda de redes públicas, né? Quer dizer, o pessoal se tornando coletivo quando necessário. Eu acredito que esses 4 tipos de rede que estão aparecendo aí nesse slide mostram bem, né, essa questão de que a gente pode ser diferente, mas que a gente pode se unir quando é necessário, né? Apesar das nossas diferenças. Ou até pelas nossas diferenças. Ou até por elas, né? Faz favor. Aí tem a definição da rede local, a gente já colocou que a grande questão é essa mobilização de pessoas, né, perante um problema que elas percebem que, se elas não se mobilizarem, a questão pode não ser resolvida, né? Há quase um descrédito, né, de que o Estado possa atuar tão rapidamente, dar respostas tão rápidas, né? E as redes sociais hoje são uma realidade. Elas trabalham mais no que a gente chama no eixo socioambiental.